Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é retomar os principais pontos da filosofia de Aristóteles. E para isso, hoje contamos com a presença do Marcelo Weber. Bom, para mim é sempre um prazer falar do Aristóteles. Eu não me canso de falar do Aristóteles, porque quando eu ando na rua, em qualquer ação minha, de certa maneira, o Aristóteles está sempre presente, assim, não é? A maneira como pensamos, não é mais ou menos científica. Essa maneira tem suas raízes no pensamento de Aristóteles, né? A estrutura como ele organiza e como ele vai dissecar as sentenças, não é? Em busca da melhor maneira de definir alguma coisa, né? Então, a parte da lógica de Aristóteles, geralmente a obra dele é separada em três partes, assim, a parte da ética, né, da metafísica e a parte política, né? Então, quando Aristóteles vai talvez seja um precaver, uma necessidade de evitar os erros dos sofistas. O Aristóteles vai buscar entender como que o processo de pensamento se dá e quais são as proposições mais justas com que a gente chegue à veracidade de alguma coisa. Para se conhecer algo, então é necessário que a gente bem a defina, que a gente a recorte e encontre nela a sua exata essência, né? Então, a própria além dele pensar como que são feitas as proposições em nível de linguagem mesmo, como que são aquilo que ele chama a substância e os atributos, não é, dessa substância, essa maneira dele, essas análises que ele faz acabam dirigindo ou criando um manual de como se bem pensar, né? E esta é a base da especulação científica nele, né? Eu acho que a o esforço do Aristóteles, um esforço constante na vida do Aristóteles, me parece ser assim o encontrar a melhor definição do ser. Então ele vai tentar definir e vai ver no mundo as coisas, os objetos, as pessoas, ela vai ver como indivíduos e como pertencentes a um gênero de coisas que se assemelham e se agrupam entre si, né, por comungarem de algum mesmo acidente, como ele chama, né, que seria um predicado que pode pertencer a todos, como por exemplo, barco, né? Você tem né, o que há em comum entre eles. Há várias formas de barcos, né? Mas todos têm em comum o fazer andar sobre as águas. Né? E você tem os barcos com vela, os barcos movidos a remo, né? Todos essas variedades, eu tenho o barco azul, o barco de madeira, o barco de fibra. E ele vai, então, ver que essa variedade de coisas não são mudanças do Heráclito. Essas variedades todas, elas também não são originárias de uma única substância primeira, que ali se manifesta como um barco à vela. Não, ele é um barco à vela porque a finalidade dele foi ser movido com aquela vela. Né? Então, o Aristóteles ele é um pensador finalista, né? Porque ele vai buscar essa causa última por que essas coisas acontecem.
Então, o Aristóteles ele tem esse princípio classificador. Ele é um primeiro dos filósofos que faz aquilo que a ciência primeiro tem que fazer dos seus métodos, que é uma separação para você conseguir isolar o elemento que faz com que aquele indivíduo pertença a uma espécie. Né? Sejam os atos éticos, né? Sejam animais, ou sejam astros. Acaba que esse método de isolar faz com que você encontre a característica primordial e essencial do ser. O ser ele é resultado da ação, para Aristóteles, da ação de quatro causas. Né? Há quatro causas que fazem o ser existir. Essas causas, elas agem mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos pensar assim, tipo um bolo. Não, vamos pensar assim, ó. Eu estudo no nono, e aí eu gosto de uma menina do nono também, de outra sala. Vamos dar exemplo. Annelise, eu gosto da Annelise, mas eu sou muito tímido. E eu não sei como me aproximar de Annelise. Aí tem o aniversário dela e eu resolvo fazer um bolo para ela, para mostrar para ela que eu gosto dela. Então eu faço um bolo, que eu quero namorar com ela. Aí eu faço um bolo, né, de chocolate com Nutella, né, e morango por cima, e recheio. Esse material, isso é a causa material. Tá? O chocolate é do que a coisa é feita. Né? Aí existe uma causa formal. Né? A causa formal, a causa formal é a forma do bolo. Como eu quero transmitir para ela amor, então eu faço o bolo em forma de coração. Então, a causa formal do bolo é o amor. É eu gostar dela, que faz com que o bolo tenha aquele formato. Ele poderia ser redondo dentro do universo de bolos que existam, que podem existir. Né? Mas este ser bolo, que é este bolo, tem uma causa própria para ter aquela forma, que é eu amar Annelise. Aí você vê que alguém precisa realizar o bolo. Então eu vou na cozinha e pego os ingredientes, bato todo na batedeira, na mão, com fermento, misturo tudo, põe no forno para assar. Quem fez o bolo? Eu. Eu sou a causa eficiente do bolo existir. Então, as coisas existem porque algo está impelindo, né, está produzindo aquilo, né? E existe uma causa final. Né? A causa final é assim, a razão de eu fazer o bolo. Tá? A razão de eu fazer bolo é eu causar uma boa impressão em Annelise, né? Conquistar a Annelise, abraçar a Annelise, beijar a Annelise, namorar com a Annelise. Essa é a causa final, que se não tivesse essa causa final, eu não teria feito o bolo. Bom, se para Aristóteles, então, sobre a substância atuam quatro causas, e se todas as coisas elas têm uma finalidade, né, que é um telos,
Deve existir alguma coisa anterior, né, que causa isso, né, que é entre ato e potência, né, a gente vai ver isso aí para frente, né, que as coisas, por Aristóteles, elas estão ou em ato, né, assim ele explica todo o movimento, né, ou em potência. E esse ato é causado, né, por uma causa primeira. E se nós vamos retrocedendo as causas primeiras, qual é a causa daí do universo? Não é? Algo causou o universo. Só que para Aristóteles, Deus não é o criador do mundo. Porque Deus não teria necessidade de criar nada. Se Deus tivesse necessidade, ele também estaria em potência, necessitando né, de vir a ser algo. Então, e Deus não pode vir a ser, Deus já é. Então, para Aristóteles, Deus não é o criador do mundo. Quem cria o mundo seria um demiurgo. Mas Deus é que coloca isso em movimento, né? Aí ele cria o conceito de primeiro motor, que seria algo que move sem ser movido. Né? E isso estaria dentro da cosmologia dele, por fora das estrelas, né? Como uma das esferas onde tinha essa força que teria colocado as coisas em movimento apenas, né? Como ele é um pensador finalista, as coisas então cumprem um papel para virem a ser, né, na sua máxima expressão, aquilo que elas devem chegar a ser, aquilo que mais ou melhor vai ela manifestar a sua essência. Então, aquilo que para Parmênides é tudo um movimento, para Aristóteles é tudo um ato de potências se transformando em modificando a forma, né? Mantendo a mesma substância, mas assumindo novas formas. Vou dar um exemplo. Então, a gente está falando desse movimento de ato e potência. Então, você olha algo. Vou pegar aqui um exemplo. Eu já preparei para vocês, ó. Né? Vocês estão vendo aqui, eu pergunto o que é. Aí, digamos que eu estivesse vendo isso aqui a uma distância de 30 metros numa praia de Cascalho. O que eu diria, a 30 metros, eu diria, bom, olha, é um cascalho. Né? No, ele se transformar em uma... Tá aqui, deixa eu mostrar. Né? É ele se transformar numa galinha, que é o ato, né? É a potência, o ovo tem a potência de se transformar, né? Então a gente tem o ser final, que é a galinha, que em potência está guardado nesse ovo, mas que a distância eu posso confundir com uma pedra. E uma das maneiras de eu descobrir isso é se eu vejo o movimento de nascer, de quebrar essa casca do ovo e sair, né, uma galinha que estava aqui em potência. Né? E é assim que, para Aristóteles, nós entendemos os movimentos. Os movimentos são um cumprir com uma finalidade. Né? Então, aí você tem a matéria, a noção também de matéria e forma que estão condicionadas. Né? Você tem ainda em potência a galinha condicionada, apertada e dobrada dentro de um ovo. Né? E a potência, o ato, a potestas, vai fazer com que se realize o ser galinha. Né? Que é chamada, essa realização é chamada de entelequia. Né?
O ovo, ele é um ser contingente, como são as espécies, o gênero e o indivíduo. Nós somos formas contingentes, né? Porque estamos ali com o corpo, mas, né? Temos que cumprir com a nossa causa final, né? Que é encontrar a felicidade. Que para Aristóteles daí tem vários caminhos, seguindo daí os estoicos, que é o caminho, né, da moderação, né? Enfim. Marcelo, muito obrigado pela sua partilha, por pensar junto conosco e até a próxima aula. Essa aula teve o patrocínio Nutella, o recheio do bolo de Annelise.